Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje começaremos a estudar mais um livro da Bíblia, o livro de Números, com o primeiro capítulo desse livro. Aproveito para destacar que esse livro pode parecer meio chato, poxa, números, que é isso, eu não gosto de matemática. Mas não, esse capítulo só começa assim porque ele trata do censo dos israelitas, mas é só o início desse livro. Então não se preocupe, esse primeiro capítulo realmente vem tratando de vários números, pode parecer uma leitura cansativa, mas resista, seja resiliente, que também temos coisas interessantes para destacar desse capítulo. Então vamos ao primeiro ponto importante. Deus solicitou que Moisés levantasse o censo dos israelitas. Ah, mas o que é o censo? É a contagem de quantas pessoas do sexo masculino, lembrando que na época eles contavam só do sexo masculino, e também com a idade superior a 20 anos. Ah, mas por que 20 anos? Porque era a idade de serviço militar, que eles consideravam o número de homens disponíveis para ir à guerra, se fosse necessário. Então, por isso que foi necessário contar acima de 20 anos, e somente o sexo masculino. E aí, Moisés e Arão iriam dirigir esse censo, e para ajudá-los a contar, Deus indicou um responsável por cada tribo, para que, com Moisés e Arão, eles então apresentassem um número das pessoas conforme as famílias, e esse número fosse dado por tribo. O segundo ponto de destaque, então, é que o resultado desse censo podemos resumir com relação a quantidades. Então, o total apresentado de homens acima de 20 anos foi de 603.550 israelitas. E com relação à quantidade por tribos, nós temos que a tribo com maior número contado foi a tribo de Judá, com 74.600. Em segundo lugar ficou a tribo de Dan, com 62.700. E em terceiro lugar, a tribo de Simeão, com 59.300. E as tribos que tiveram menor número quantitativo foram a tribo de Manassés, com 32.200, a tribo de Benjamim, com 35.400, e a tribo de Efraim, com 40.500. Mas se a gente for considerar que Efraim e Manassés eram ambos filhos de José, uma suposta tribo de José computaria 72.700 pessoas, ou seja, seria a segunda maior tribo, atrás apenas da tribo de Judá. Então a gente pode perceber que realmente essas duas tribos mais numerosas foram as duas tribos que receberam as principais bênçãos de Jacó. E o terceiro ponto de destaque desse capítulo é que os levitas, eles não foram contados. Por quê? Porque Deus ordenou que fosse assim. Eles não teriam a função de guerrear se fosse necessário, mas a função deles era cuidar do tabernáculo de Deus. Eles então acampariam ao redor ali do tabernáculo, diferentemente das outras tribos que acampariam cada um em um posto ali, que veremos no capítulo seguinte. E o objetivo da tribo de Levi era, entre aspas, proteger o arraial, para que não houvesse ira de Deus sobre o arraial. Está aí no versículo 53 desse capítulo. Então, são dados interessantes. Então, é importante, cada capítulo da Bíblia tem uma função importante. Não é porque é genealogia, é essa parte de contagem, que não é um capítulo interessante que a gente pode pular de qualquer forma. Gostou desse guia de estudos? Compartilhe para que outras pessoas também tenham essa visão da Palavra de Deus e leiam juntamente conosco.